Meus irmãos e minhas irmãs, encarnados, desencarnados, que a paz e o amor do Cristo esteja presente no coração de todos nós. Mais uma vez, o acolhimento vibratório dessa casa nos recebe com toda a sua força, nos acolhendo, nos iluminando, nos dando a oportunidade deste estudo, deste encontro e reencontro, que nos ajude a crescer e a desenvolver dentro de nós as qualidades superiores que, com certeza, sem dúvida nenhuma, nos encherá da paz verdadeira e nos ajudará a sermos vencedores sobre todos aqueles acontecimentos interiores secretos que nos deixam tão intranquilos, que nos faz perder o sono, e que a gente possa aprender, com o exemplo de Maria de Magdala, como ter força, como ter coragem, consciência do amor do Pai, que nos cerca, que nos auxilia, que nos ajuda a vencer todas as situações, as mais difíceis. Consciência daquilo que precisamos fazer como contribuição pessoal para a nossa própria paz e para a paz daqueles que nos cercam. Consciência da necessidade que temos de encontrar obstáculos, de encontrar momentos de calmaria, assim como momentos mais intranquilos, difíceis, até mesmo tempestuosos, como oportunidade de crescimento e de experiência evolutiva. Aprendermos com ela como não recusar o chamado do Mestre, mas aceitando, sem peso, sem sofrimento, sem nenhuma forma de lamentação, mas enchendo o coração de alegria. Enquanto nós preparávamos esse estudo, nós recordamos de uma poesia que, na verdade, é uma prece, é uma oração, que nos fez lembrar a forma cativante, iluminada, alegre, feliz, corajosa com que Maria contribuiu e participou na construção do Evangelho. Nós estamos resgatando nesse ciclo de palestras a importância da presença feminina no Evangelho, a contribuição de cada mulher que é citada, a contribuição de cada uma que caminhou no anonimato, mas que foi peça importantíssima, insubstituível, para que nós encontrássemos o Evangelho hoje e tivéssemos o coração aceso de fé e de esperança, descobrindo em cada momento, em cada passo, os ensinamentos do Cristo que pode nos transformar verdadeiramente e de forma permanente. Ensinamentos que jamais passarão e que tiveram a contribuição de mulheres corajosas que foram fiéis a Deus, que foram fiéis ao chamado do Cristo, que não temeram a cruz, que não temeram a estrada empoeirada e cheia de pedras, que não temeram os espinhos, que não temeram o suor, que não fugiram diante das lágrimas mais pesadas, que não se intimidaram diante das ondas, que encapelavam e que apareciam à sua frente. Cada figura feminina, na sua importância, no seu trabalho, no seu ensinamento, foi de verdade um apóstolo que exerceu dentro de si a majestosa transformação que o Evangelho nos convida a realizar. Experimentaram em si mesmas, dentro do coração, dentro das superações, todas as formas de experiências superiores que trouxeram virtudes permanentes, virtudes celestes, caridade pura, amor profundo e verdadeiro, amor cheio de renúncia, amor capaz de doar-se integralmente, amor que doou-se ininterruptamente até os seus últimos passos na vida humana. Assim foi também com Maria de Magdala, com Maria Madalena. E essa poesia, ela fala muito sobre o trabalho que Maria fez. É o texto, poema mais próximo que existe, que se assemelha ao seu esforço
por fazer sempre o melhor. Ele diz o seguinte: Senhor, não quero fazer a tua obra como quem arrasta os pés sob o peso de uma cruz. Quero ser alegria, quero ser sorriso, quero ser abraço, quero ser carinho. Na noite escura, eu quero ser luz. Quero ser a canção de alegria, de hosana, que levanta os caídos e que ergue a felicidade. Quero ser a canção de amor que une os corações apedrejados. Quero ser a notícia boa que chega àquele que antes só tinha infelicidade dentro de si. Quero ser o final de uma dor. Quero ser o anúncio de uma vida nova. E quando, Senhor, os meus passos se afastarem do seu ensinamento, resgata-me, restaura-me novamente, para que em mim só exista a força da sua obra. Quando as minhas mãos forem fazer trabalho que não seja obra do teu amor, paralisa-me os braços, para que eu retorne ao trabalho convidado pelo teu coração generoso. E quando a tristeza, quando a angústia, quando a depressão, a infelicidade, a desesperança, as incertezas e o medo dominarem a minha estrada, Senhor, mais uma vez retorne, abraça-me novamente, para que eu seja esperança, carinho, abraço, para que eu seja saúde, para que eu seja fé, para que eu seja alegria, para que nas noites escuras daqueles que sofrem mais do que eu possa também ser luz. Isso resume Maria de Magdala, um dos exemplos mais fortes de transformação no Evangelho. Um dos exemplos mais intensos daquele que olha para dentro de si e reconhece o que precisa mudar. Olha para dentro de si, reconhece quais são os pontos adoecidos de seu espírito. Quais são as emoções frágeis, as emoções que precisam ser tratadas. Quais são os sentimentos que estão perturbados? Qual é o motivo da raiva? Qual o motivo da mágoa? Qual o motivo da paixão que arrasta? Qual o motivo do vício que domina? Exemplo de quem corajosamente parou de olhar externamente, parou de apresentar movimentos periféricos, sem fundamentos do amor profundo, e passou a olhar para dentro de si, criando um ambiente para que o amor profundo, real, divino, universal, fraterno, estabelecesse dentro de si e não fosse mais passageiro. Estabelecesse dentro de si e fosse motivo de cura integral do seu espírito, através do trabalho, da dedicação, do amor corajoso que vence a si mesmo. Vejam que em nenhum momento eu digo que ela vence o outro, que ela persegue o outro, que ela aponta os equívocos do outro, que ela observa os passos do outro. Ela olha para dentro de si mesmo e pergunta: quem sou eu? O que eu preciso fazer dentro de mim para que tudo seja diferente? Para que essa dor possa diminuir? Para que esse sofrimento selvagem não mais queime o meu ser, não mais me desvie ou me leve para abismos escuros e profundos, aonde impera o vício e a paixão. O que eu busco? O que eu preciso? O que é permanente e o que é temporário? O que traz verdadeiramente a paz? O que é que significa verdadeiramente a felicidade e a alegria? E todas essas perguntas que ela fez a si mesma, ela respondeu. É preciso muita coragem para olhar, se interrogar, se investigar e tentar responder a essas perguntas. No entanto, a gente precisa ter mais. Não basta saber que doença nós transportamos dentro de nós, que desarmonia ou desequilíbrio transportamos em nossos pensamentos. Nós precisamos encontrar também mecanismos de cura, medicamentos que nos possam tratar, que nos possam ajudar a curar as feridas
que nós trazemos dentro de nós e que não aconteceram apenas no dia de hoje, que nos acompanham há muitas e muitas existências. Enxergar carinhosamente aquela sombra que existe dentro de nós, aquele sentimento, aquela emoção que colocamos no calabouço mais profundo de nosso ser, escondendo de nós mesmos o que ele significa e como a gente pode transformar. Era assim que vivia Maria, cansada, exausta de ser vista e observada apenas pela sua beleza física. Ninguém sabe explicar como ela apareceu em Magdala. É sabido que ela era de uma região próxima a Dalmanuta e de repente ela aparece em Magdala. E sua beleza potente, a sua inteligência cativante, o seu sorriso verdadeiro envolveu a todos. Trazia dentro de si alguns desequilíbrios relacionados à potencialidade da sua sexualidade. Doenças e paixões que a acompanhavam há algum tempo, que eram mecanismos de sobrevivência, mas que a enchiam de dor e de tristeza, que a deixavam sempre com aquela sensação de solidão, aguardando a chegada de um amor verdadeiro, de um amor tranquilo, de um amor calmo, de um amor cheio de harmonia, não aquele amor inquietante que nós conhecemos como paixão, não aquele amor que nos perturba, que nos afasta do sono e da tranquilidade, que queima, que nos maltrata, que traz ciúme, que nos deixa cansados, exaustos, mas aquele amor calmo, naquela união profunda, aonde somos, além de companheiros de trajetória, irmãos, unidos com o objetivo de crescerem juntos, de fortalecerem o laço afetivo, de fortalecerem a vida um do outro, para que os passos neste mundo de prova, neste mundo de expiações, sejam passos pacificados, de construções, em que um soma-se ao outro, e os dois juntos multiplicam as obras do amor verdadeiro entre todos aqueles que cercam as suas caminhadas. E era isso que ela esperava. Aprendeu várias línguas no contato com os homens. Aprendeu política, conheceu todas as formas de política da sua época, de diálogo. Conheceu muito bem a filosofia. Aprendeu também muitas técnicas da medicina da sua época. Era uma mulher que aprendia rápido, que observava, que perguntava, que questionava. Muitos homens a procuravam, não apenas para a saciedade dos desejos físicos, mas para ouvir a sua opinião, para saber qual a proposta que ela faria diante daquele problema. E isso é algo extremamente novo dentro do conhecimento daquela época, dentro da cultura, em que a mulher não era vista como um ser participativo, individual, potente em todo o seu potencial de inteligência, capacidade, sagacidade. Com Jesus isso modifica. Com Jesus a mulher está próxima. Ela caminha lado a lado a ele. Com Jesus a mulher produz. A mulher agiganta-se e torna-se um ponto de referência dentro dos trabalhos do Cristo e dos trabalhos que se seguem na implantação do cristianismo primitivo. Se todos nós formos observarmos bem o Evangelho, Maria é a única mulher que não é citada tendo como referência um homem. Todas as mulheres são citadas tendo como referência o marido, o irmão, o pai ou qualquer outro familiar que fosse do sexo masculino. Maria é citada como sendo da região de Magdala. Não é citada ligada a nenhum homem. Isso é extremamente raro e mostra para nós qual era a sua representatividade naquele momento, para aqueles homens que escreveram os evangelhos. Qual era a representatividade do seu potencial divino e qual foi a sua participação na obra que o Cristo a convidou a realizar. E ela seguia, cansada das suas experiências.
imaginava-se já gasta pelas forças do tempo. Alguns espíritos dizem que ela tinha aproximadamente 24 anos. E ela já se sentia moralmente uma idosa, porque estava desgastada pela força cruel da culpa. Se sentia menor, pequena, se sentia muitas vezes indigna de partilhar os passos daquelas pessoas que eram consideradas pessoas de família, pessoas que tinham um comportamento íntegro e que na calada da noite batiam a porta da sua casa. Maria ergueu um palácio à sua volta. As descrições dos espíritos nos retratam uma casa imensa que abrigava vários servos, cercado de um pomar mais imenso ainda, com jardins exuberantes, cheios de perfume. Mas ela se sentia vazia, pobre, pois não tinha aquele amor que buscava. Conversava com ternura com todos aqueles que a encontravam. Suas mãos eram ávidas pela doação. Oferecia moedas a todos os necessitados. Ninguém na sua frente sentia fome. E não importava o nome, a crença, a origem. A todos ela doava. Ela ofertava alimento, palavras de estímulo, dinheiro, se fosse preciso, para diminuir a dor e o sofrimento. E existia uma ordem em sua casa. As portas estavam sempre abertas a recolher, a acolher, a apaziguar a dor de todo o viandante que viesse em busca de auxílio e de socorro. É interessante que quando as pessoas citam Maria de Magdala, nem sempre falam o seu nome. Se referem de forma pejorativa e não reconhecem o seu movimento de luta, mesmo dentro de suas provas expiatórias, mesmo dentro de suas paixões e de suas dificuldades. Ela muito amava, ela muito se dedicava ao outro, ela muito se preocupava com os sofrimentos que o outro traz. Só aí a gente encontra um exemplo importantíssimo. Não importa o nosso desvio, não importa qual tenha sido a nossa queda, não importa aonde esteja naquele momento a minha atividade, ainda assim eu posso amar, ainda assim eu posso fazer o bem, ainda assim eu posso enxergar a necessidade do outro, ainda assim eu posso amar muito e desenvolver o trabalho excelente de transformação do meu universo interior através de uma prática de caridade irrestrita. Através da corajosa prática de caridade que nos aproxima dos sofredores de todas as sortes. Sejam aqueles que vivem em palácios, sejam aqueles que habitam choupanas, sejam aqueles que não habitam lugar nenhum, sejam aqueles que não têm nome, conhecidos como ninguém, sejam aqueles que transportam nomes poderosos, todos merecendo o mesmo amor. Todos merecendo a mesma prece, a mesma oração, o mesmo olhar carinhoso, a mesma capacidade de enxergar os filhos do Pai, os nossos irmãos, com o mesmo olhar com que o Pai nos enxerga. E naquele momento, a única coisa que aplacava a culpa, que diminuía o sofrimento, a solidão de Maria, era amparar aqueles que sofriam. Era diminuir a dor daqueles que transportavam dentro de si as mais difíceis situações, fossem morais, fossem financeiras, fossem relacionadas a doenças físicas ou limitações físicas de nascimento. Um dia, ela conversando com uma de suas servas, ela disse que havia escutado a pregação de um homem chamado Jesus, que a sua voz era encantadora, que o seu amor era imenso, que as multidões de aflitos o acompanhavam a todo instante, e ele jamais se permitia desviar-se do caminho daqueles que sofriam, que ele procurava, que ele retornava aos seus passos, até encontrar aqueles que não haviam encontrado ainda consolo e paz. Que a voz de Jesus era sempre meiga, que o seu olhar escondia a beleza do próprio céu, que estar perto dele era banhar-se em águas cristalinas,
aonde a juventude nos dava nova força, aonde a esperança voltava a habitar dentro de nós, aonde a paz começava a se tornar não mais um sonho distante, mas uma realidade próxima, construída a partir do momento que Jesus olhava para cada uma daquelas pessoas na multidão. E ela continuou dizendo a Maria, e é interessante porque ele nos chama pelo nome. Isso é muito, muito importante. Quando nós somos nomeados, quando alguém nos chama pelo nome, isso nos dá a certeza de que o outro nos conhece. Se ele nos conhece, ele sabe quais são as nossas dores, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas necessidades. E se ele sabe, potencialmente ele pode aliviar aquilo que há tanto tempo nos angustia. E ao escutar isso, Maria se sente animada a procurar Jesus, a ouvir nas proximidades, entre os pobres e os miseráveis, os cegos, os estropiados, os paralíticos, os surdos, os mudos, os que sofriam todas as formas de perseguição espiritual, se misturar a eles para beber da água cristalina dos ensinamentos do Cristo e assim encontrar paz para o seu coração, recomeço para a sua vida e a pacificação completa do seu espírito. No entanto, ela temia, ela disse à sua serva, esse rabi pode, a princípio, até ser diferente, mas eu sou mulher imunda, que já deveria ter sido apedrejada há muito tempo. Eu só não fui porque eu domino as consciências masculinas e eles me temem. Temem a minha voz, temem a minha força e o meu olhar, pois eu os conheço. Como poderei estar diante de tal ser sem ser acusada, maltratada, perseguida? E a serva insistiu, Jesus é diferente. Ele fala de um Deus amoroso, de amor infinito, que não destrói o pecador, mas que o ajuda a recomeçar, a refazer-se das cinzas de sua dor e a renovar dentro de si todos os princípios do verdadeiro amor. Maria ficou indecisa e em todo aquele processo de reflexão ela resolveu andar, caminhar, pensar. E como era de seu costume, ela sempre andava com uma bolsa, com algumas moedas, caso encontrasse um necessitado, para lhe ofertar algo do que tinha, sempre em abundância. Sorriso, carinho, abraço, aconchego, além do dinheiro que pudesse saciar a fome ou diminuir um pouco a dor daqueles que transportavam doenças gravíssimas. E enquanto caminhava, encontra um homem muito, muito idoso. E ela sente que o olhar dele a perseguia em todas as direções. E ela percebe que havia uma necessidade imensa de se aproximar dele. Ela diz de si para consigo mesma, é um dos mendigos, dos necessitados que vem a essa região em época de festa. Pode ser um sacerdote de outra religião que busca essa região, quem sabe, para diminuir a sua fome. Vou lhe ofertar alguma coisa. E se aproxima dele com o intuito de doação. Quando ela lhe estende a mão, ele a olha com profundidade e diz, mulher, paralisa-te os braços, retorna a tua mão ao lugar de origem. Não me oferte nada. Muitas vezes aquele que acredita ofertar é aquele que irá receber. Naquele momento ela se assusta. Como pode um homem, em tal situação, com roupas carcomidas de poeira, sujo, tão emagrecido, esquálido, esquelético, recusar a ajuda que eu tenho para oferecer e ainda me colocar na posição de necessitada, quando é ele que passa fome? Ele sorri e disse, preste atenção. Repito, mais uma vez, quando queremos ajudar, somos nós os maiores necessitados. No entanto, não sou eu que tenho nada a te oferecer. Apenas te alerto que neste mundo se encontra um dos grandes mestres da sabedoria divina,
O seu povo o conhece pelo nome de Jesus. É Ele quem irá te ensinar, que irá despertar em você o amor verdadeiro, que já existe tímido dentro do potencial da sua alma, mas que você ainda se esconde nos preconceitos do teu tempo, nos teus preconceitos de mulher. Ela olha para ele e antes que ela pudesse responder, ele diz para ela: para que você conheça quem fala com você, preste muita atenção. As mulheres do meu templo são tão puras e tão meigas, e a beleza espiritual delas é tão intensa, que você se envergonharia. Naquele momento, ela se sente humilhada em sua figura feminina. Todos os homens rastejavam em sua presença, imploravam pela sua atenção, pelo seu olhar, pela sua palavra, pelo seu carinho. Eram capazes de fazer qualquer tipo de atrocidade para que ela desse o mínimo de atenção que os fizessem se sentir únicos naquele momento. Como assim? A mulher mais desejada, a dita mais bonita de Magdala, de toda aquela região. Os próprios romanos diziam a ela que em Roma não existia nenhuma mulher com a sua beleza, com a sua forma cativante de agir, com sua inteligência. Ela então diz a ele: estou acostumada a falar e os homens a se calarem. Nenhum homem me confronta como você me confrontou. No entanto, dentro de mim, uma sede imensa pela liberdade espiritual me faz te ouvir, aonde se encontra Jesus. E ele dá todas as instruções para que ela vá a Cafarnaum, para encontrar-se com o Cristo. E lá ele estava em casa de Pedro. Ela prossegue numa barca para ouvir qual era o ensinamento do Cristo tão precioso que a pudesse ajudar a vencer a sua dor. Quantos de nós não resistimos ao chamado do Cristo? Quantas pessoas próximas a nós não nos apresentaram textos do Evangelho, textos iluminados com significações profundas, não nos convidaram à oração e à prece, e a gente trouxe imensas resistências dentro de nós. E todas as vezes que o convite chegava, todas as vezes que o alerta chegava, chegava também a dúvida se conseguiríamos ou não abandonar as antigas práticas, se conseguiríamos viver desapegados de nossas paixões, desapegados de nossos vícios, se conseguiríamos realmente abraçar o convite do Evangelho e transportar a bandeira da caridade e do amor em todas as direções. Quantas vezes abrimos aleatoriamente o Evangelho e a palavra nos surge convidativa à transformação moral. A palavra nos surge tão forte, tão iluminada, que rapidamente fechamos. E sempre repetimos para nós mesmos: ainda não estou pronto. Vou esperar o tempo, com o tempo eu me prepararei para começar o meu processo de mudança. Com o tempo eu irei me preparar melhor para iniciar o trabalho da caridade e do amor a mim mesmo e àqueles que estejam em meu caminhar. Assim ela pensava: Jesus não vai me aceitar. Pedro não vai me aceitar em sua casa. Pedro não me aceitará. Uma mulher como eu não entra dentro da casa de uma família. Os homens não permitirão que eu esteja presente debaixo do mesmo teto com suas esposas, com suas filhas, pois todos conhecem o meu passado, sabem quem eu sou. E eu trarei vergonha ao próprio Cristo, estando diante dele, maculando o seu ar. No entanto, aquele olhar ardente, cheio de luz potente, sublime, daquele sacerdote simples, a convidava a ir ao encontro do Cristo. E quando ela chega, como era natural, uma multidão imensa cercava a casa de Pedro. Uma multidão faminta por cura, por paz, por alento, por consolação, pelo alívio de suas dores que o Cristo, não há dúvida, seria capaz de oferecer. Como as multidões são interessantes, como nós em nossa humanidade somos interessantes.
Quando ela chegou, a multidão abriu passagem. Todos queriam ver, observar o que aconteceria com Maria de Magdala. Muitos comentavam, ela será expulsa. Os apóstolos não permitirão que tal mulher converse com Jesus. E ela caminhou através da multidão, olhando para baixo, olhando para o solo, com o coração aflito, mas um coração que deixou-se vencer pelo desejo de estar com Jesus, de ouvir Jesus, de perguntar a ele que amor era esse que ele pregava, que palavra era essa que falava sobre um Deus misericordioso, um Deus amoroso, cuidadoso, que nos ofertava todas as oportunidades para sermos felizes sempre. Um Deus que se derramava de forma igual, se doando a justos e a injustos. Um Deus que permanecia aguardando o tempo, o momento de cada um para recomeçar o seu caminho, a sua estrada, na renovação espiritual dos seus princípios, daquilo que traz dentro de si, daquilo que precisa ser transformado. Ela atravessa a multidão, entra dentro da casa de Pedro, e Pedro tenta se adiantar, no entanto, o olhar amoroso de Jesus o convida ao silêncio e ao respeito. Judas, o Iscariote, tenta da mesma forma impedir que Maria entrasse. No entanto, Jesus, com um gesto suave da sua mão, o impede de aproximar-se de Maria. Maria, diante de Jesus, não tem coragem de olhar em seus olhos, abaixa o seu olhar, se lança ao chão, envergonhada de estar diante do ser mais puro, mais iluminado, o representante da palavra divina, pois acreditava-se ser pecadora, uma pecadora que não merecesse misericórdia e nem amor, porque ela não tinha misericórdia nem amor por si mesma. Como é difícil a gente se amar. Como é difícil a gente desenvolver o alto amor. Como é difícil a gente olhar para nós mesmos e darmos a oportunidade do recomeço. Como é difícil a gente ter ternura, termos bondade e misericórdia para com os nossos equívocos, piedade, compaixão para com os nossos desvios. Como é difícil para nós aceitarmos a nossa humanidade, que vem sim recheada de dificuldades interiores, de emoções que ainda transportam doença, nos observando na necessidade do aprendizado, e não seres que foram lançados para fora do amor, da caridade e da autossalvação. E ali ela estava num grave dilema, falar ou não com Jesus. Ela então diz a ele: Senhor, não sou digna de estar nesse momento ajoelhada na poeira que cobre os teus pés. Não sou digna, Senhor, de que a minha voz se dirija até os teus ouvidos, pois podem ferir a tua sensibilidade divina. Jesus a escuta e ela permanece muda, esperando a reação do Cristo. Interiormente, em seus pensamentos, ela sente a força do próprio Cristo, que lhe segreda em meio aos seus pensamentos. Maria, fale, continue falando, não tenha medo, não se sinta envergonhada. Hoje, entre nós encontram-se criaturas tão necessitadas quanto você está, necessitadas do esclarecimento que é possível te oferecer, oferecendo a muitos. Se exponha, Maria, ame Maria, aprenda a amar intensamente. Ela então levanta os seus olhos, olha a multidão que se espreme, tentando escutar aquele diálogo, porque Jesus não a havia expulsado. Jesus a escutava, Jesus a olhava com carinho, com amor e com respeito. Quantas vezes a gente olha para o outro sem carinho, sem amor, sem respeito? Quantas vezes a gente julga o outro? Quantas vezes a gente o condena? Quantas vezes, baseando-se em falsas virtudes, tentamos nos colocar em posições superiores ao outro, aumentando ainda mais as suas aflições,
as suas dores. Quantas vezes nós repudiamos o contato daqueles que um dia se desviaram, o contato com aqueles que um dia se desequilibraram, assim como nós também um dia nos desequilibramos. E muitas vezes ainda caminhamos, nos desequilibrando cada vez mais. Quantas vezes isso não tem acontecido? E naquele momento Jesus dava e se utilizava da presença corajosa de Maria de Magdala para dar o exemplo desse amor que supera todas as distâncias, que vence os preconceitos, desse amor que passa a conhecer profundamente quem o outro é e a aceitá-lo em todo o seu processo de crescimento espiritual. E é assim que Jesus a recebe. Ela então diz a ele: fala-me, Senhor, desse amor que o Senhor nos ensina. É esse amor assim tão forte, capaz de superar todos os desvios, capaz de apagar as manchas do pecado. Maria, é bem verdade que seguramente esse amor que cura, esse amor que renova, encontrará dentro de si sacrifícios do desejo, sacrifício das paixões, sacrifício daquilo que é transitório, passageiro, para construir, através da prática da caridade, o que é permanente dentro de nós. Somente o amor, Maria, e não somente o sofrimento, será capaz de libertar constantemente aqueles que se desviaram. E todos permaneciam escutando aquele diálogo. Maria diz a ele: eu recusei, Senhor, muitos casamentos e já tenho 24 anos. Não vou casar, não vou ter família, porque o meu coração diz a mim mesma que nenhum homem que me cerca será capaz de me compreender. Maria, esquecestes a verdadeira família? E os idosos? Os necessitados? Os que caminham na orfandade? E as viúvas, Maria? E os doentes de toda sorte? E os que necessitam ser transportados pelo amor? E os que necessitam ser transportados pelo abraço de alguém que tenha a intenção de amá-los, vencendo todas as barreiras e obstáculos? Maria, olha à tua volta e enxergue a verdadeira família. Enxergue os verdadeiros necessitados. E amando a cada um deles, estará servindo a Deus. Estará amando a sua verdadeira família, que são todos aqueles que habitam este mundo, que nos cercam e que teus olhos alcançam e que teus pés conseguem chegar. Quantas vezes nós nos negamos a essa família? Quantas vezes somos ríspidos com aqueles que são diferentes? Quantas vezes ignoramos aqueles que passam fome, aqueles que sentem frio? Quantas vezes somos agressivos a crianças e a adultos que nos buscam no sinal? Quantas vezes fazemos comentários maliciosos, maledicentes, que humilham, que maltratam? Quantas vezes negamos ir visitar os doentes nos hospitais? Fazer prece por aqueles que sofrem? Quantas vezes julgamos, condenamos aqueles que cometem crimes? E não temos a força interior de reconhecer o elo que nos liga, pois somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. No momento, numa situação diferente da deles, mas não significa que o nosso caminho passado não tenha sido semelhante, não tenha sido igual à prática que hoje condenamos na vida do próximo. Aquilo despertou em Maria uma transformação tão profunda. Ela doou tudo aquilo que ela possuía, uma fortuna imensa, ficou apenas com o necessário para a sua sobrevivência. Mudou o seu aspecto de labor. Ela agora trabalhava, limpando casas, lavando roupas, cozinhando, amparando necessitados, cuidando dos desabrigados de afeto, dos desabrigados do amor. E todos riam, diziam que aquilo era temporário, que era um momento de loucura por ter escutado as palavras do Mestre, que em breve ela voltaria para o seu antigo trabalho,
que em breve ela se deixaria ser dominada pela paixão. No entanto, a força majestosa do amor, a força potente do amor, a força incalculável do amor, a impulsionava a manter-se firme. Nas noites frias, cheias de angústia, cheias de solidão, ela se abraçava à lembrança de Jesus, a convidando a trabalhar, a orar, a meditar, a não desistir, a manter-se fiel aos seus ensinamentos, a manter fidelidade irrestrita à vontade do Pai. De seus lábios, jamais nenhuma forma de acusação, nenhuma solicitação especial, pois acreditava-se ser igual a todos, e sendo igual, não poderia ter nenhum tipo de privilégio. E o trabalho com o próximo, no socorro do próximo, como ela dizia para si mesma, era a cura que necessitava para o seu espírito que um dia caiu e que hoje se levantava com a santa medicação da caridade e do amor irrestrito e universal dedicado ao próximo. Como todos sabem, Maria se manteve fiel a Jesus, o acompanhou em todas as suas trajetórias, não o abandonou enquanto ele transportava a sua cruz, quanto muitos homens fugiram, temendo a morte, temendo a cruz, temendo o espinho, temendo a oferta do fel, temendo aquela subida tão cheia de dor e de aflições, tão vilipendiada. Maria de Magdala estava ali, junto de Joana de Cusa, junto de João, o evangelista, e junto de Maria de Nazaré e tantas outras mulheres que não abandonaram Jesus, que não temeram a cruz, que não temeram a subida cheia de dor, que não temeram as lágrimas. E foi a anunciadora da ressurreição. Na sua época, como nos dias de hoje, muitas pessoas interrogam: por que Jesus não surgiu a Pedro? Por que Jesus não surgiu a João Evangelista? E a tantos outros homens que o acompanharam. E há tantos outros homens que participaram da construção do Evangelho. Porque ela foi a anunciadora de algo tão importante que foi capaz de dividir o mundo, de transformar conceitos. Porque ela se transformou. Porque ela amou. Porque ela foi fiel. Enquanto todos se escondiam, no terceiro dia estava ela aguardando o retorno do Mestre. Estava ela com um coração forte, apesar da mágoa, apesar da saudade que sentia de Jesus, apesar de todas as recordações aflitas, estava ela aguardando Cristo. Estava ela esperando por Jesus. A sua fé removeu todas as montanhas da dúvida, todo o oceano imenso do medo, revolucionou dentro de si a esperança, aumentou a fé, agigantou a coragem, e ali estava ela aguardando o Mestre, aguardando o Rabi, para que ele pudesse dar novamente a ela esclarecimento, paz, revelação, para que ele a ajudasse a transformar o mundo dentro de si, ajudando o mundo à sua volta a diminuir dor e sofrimento. Foi por isso que Maria foi a anunciadora da ressurreição, porque corajosamente foi a que mais se transformou, foi a que mais amou segundo os ensinamentos do Cristo, foi a que mais manteve fidelidade dentro de si, irrestrita. E mais uma vez, o Cristo nos ensinando, através daqueles que caminham lado a lado com os seus passos. Não importa quem você foi, não importa aonde já esteve os seus passos, não importa quais foram os vícios que estiveram dentro dos seus desejos, não importa quais foram as paixões, o importante é que hoje nós estamos no processo de transformação interior, nos resgatando, recomeçando, modificando, renunciando a tudo aquilo que foi passado e abrindo espaço para um universo novo de amor, de luz, de caridade e de paz. Essa mulher corajosa
tentou ficar junto daqueles que seguiam Jesus. Mas o preconceito daqueles homens a impediram de permanecer. Alguns diziam assim: a carne é frágil, mulher. Vai que os teus desejos obscuros venham novamente nos influenciar. Nós não queremos que você se tente a retomar o pecado que existe em você. Eles não enxergavam nela aquilo que Jesus enxergou: a fortaleza moral, a coragem, a velocidade na capacidade de transformar-se. Talvez tenha sido um dos espíritos que mais cresceu, que mais se transformou a partir do momento que conheceu Jesus. Talvez tenha sido um dos espíritos que mais modificou-se a si mesmo e que assumiu o amor como modelo, o amor ensinado por Jesus como modelo e guia para caminhar neste mundo, ensinando o mundo a ser diferente através do próprio exemplo. Mas eles não a aceitaram. Ela desistiu de ficar junto deles. E um dia, em sua solidão, caminhando, servindo, ela faz uma prece a Jesus. Ela pede ao Cristo que tivesse misericórdia de seu espírito. Ela pede a Jesus que a ajudasse a encontrar uma família que a pudesse amar, aonde ela pudesse servir a Jesus de tal forma que não existisse mais solidão. E enquanto ela ora, enquanto ela pede, surgem 10 leprosos que perguntam a ela que direção eles deveriam tomar para encontrar-se com Jesus. O coração dela se enche de alegria, se enche de fé, de agradecimento a Deus, de agradecimento a Jesus que havia escutado a sua prece. Porque Jesus havia dito às multidões que quando nós servíssemos ao sofredor, quando nós dessemos o cobertor que aquece aquele que sente frio, alimento àquele que sente fome, carinho àquele que sente solidão, que está despedaçado dos seus laços afetivos, estaríamos dando a Jesus. Então ela enxerga Jesus em cada um daqueles leprosos. Ela percebe a presença do Cristo. E ela começa a falar de forma entusiasmada sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as promessas do Cristo. Ela repetia para eles: Jesus disse, diante de todo o tribunal humano, o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. E isso alimentava, dentro daquelas pessoas carcomidas pela hanseníase, sem membros, cheias de dor, a esperança de que esse reino de ventura, de paz, de luz, estava próximo. E de que Jesus aguardava cada um deles para a cura verdadeira, não do corpo físico, mas a cura do espírito. Ela caminha com eles até a cidade próxima, mas recusam a entrada aqueles sofredores. Ela então propõe a eles: vamos residir no vale que hoje é chamado de Vale de Imundos e que nós, pela força do amor do Cristo, chamaremos de Vale de Deus, Vale das Flores, aonde o amor será permanente, aonde apesar da dor não existirá sofrimento, aonde apesar das limitações, das cadeias que nos prendem às limitações físicas, as nossas almas estarão sempre em plena liberdade, porque estarão fazendo segundo a vontade do Pai, expressada pela voz do Cristo em nossos corações. E ela vai morar junto com aquele povo, necessitado, sofrido. Ela era abraço, ela era carinho, ela era aconchego, ela era a canção de esperança que eles aguardavam há tanto tempo. E aquele vale onde só se escutava gemidos, passou-se a escutar gargalhadas, risadas tranquilas de felicidade, cheias de esperança. Maria orava com eles sempre ao final do dia. E ali não raro se enxergavam pessoas mutiladas se arrastando entre as pedras para beijar os seus pés, em agradecimento pelas esperanças que ela trazia. E mais uma vez ela se recordava de Jesus. Abaixava-se até o chão, os abraçava e deitava ao chão em meio à poeira e à pedra para dizer a eles:
somos iguais. Não há necessidade dessas demonstrações afetivas, pois sou eu a mais devedora, a que mais precisa agradecer a vocês a oportunidade de serem a minha família e de me aceitarem com vocês. Ensinou às crianças tudo aquilo que precisavam saber sobre higiene. Plantava junto com eles. Colhiam. Todos tinham alimento. Todos tinham alegria e paz. E todos passaram a aprender e a conviver com o amor que Cristo lhes oferecia. O espírito de Bezerra de Menezes nos conta que num dia de suas orações, de suas pregações, que ela falava sobre o reino de Deus, o reino verdadeiro, aquele que é construído dentro de nós, aquele que é feito através do amor e da caridade, das superações de nossas limitações. Ela olhou para a sua pele e viu que várias manchas arroxeadas já cobriam o seu corpo. E ela não se revoltou. Beijou cada uma e chamou de Rosa. Te agradeço, Jesus, pelas rosas que me ofereces. Que bom, Senhor. O espírito se higieniza, apesar do corpo sentir dor. Em minha alma já não mais existe sofrimento, culpa. E ali ela afirmava para si mesma a certeza de que se pode ser feliz, apesar de todas as dores e limitações que nos chegam, vivendo a felicidade interior. Pode ser que o mundo nos observe e nos acredite tristes, porque não temos as conquistas do mundo. Não transportamos as riquezas, as belezas, conforme as definições do mundo, mas transportamos o coração em paz, a consciência tranquila, vitoriosa por saber-se, fazendo tudo conforme os ensinamentos do Cristo, a vontade do Pai. Queríamos ter, assim, 2 horas para falarmos sobre Maria de Magdala. Por isso que a gente vai encurtar para chegarmos até o seu desencarne, até o seu retorno à pátria espiritual. A doença avança e ela sente necessidade de ir ao encontro de seus afetos. Maria de Nazaré, João Evangelista e tantos outros cristãos do primeiro movimento que formaram com ela um conjunto inicial da prática dos ensinamentos do Cristo. Ela então se desloca para Éfeso, se movimenta numa caminhada extremamente difícil. No momento da despedida dos seus irmãos, ela diz a todos eles: mantenham a prática da oração, da confiança e da alegria. O meu tempo neste mundo se aproxima no seu término. Deverei retornar-me para os braços do Cristo. E ela desencarna nos braços de Maria de Nazaré, que não a repudia por encontrar-se cheia das feridas da lepra, da hanseníase. Nos braços de Maria ela adormece, depois de um período de dor, mas sem sofrimento, porque a todos os instantes ela agradecia a Jesus a rica experiência que a havia transformado tanto. Quando ela desencarna, a força do seu pensamento a leva para uma das regiões aonde primeiro ouviu a voz do Cristo. Ela vai para Cafarnaum, debaixo de uma árvore frondosa. E ali ela fica se lembrando de tudo aquilo que Jesus havia dito, quando ela observa que um homem caminha em sua direção. Quanto mais ele se aproximava, mais ela sentia um perfume doce, sereno e alegre. E ela se recorda que aquele era o perfume que todos sentiam quando Cristo chegava. Ela então, na sua expressão forte, cheia de emoção, ela grita: Rabone, Jesus. Ela se lança ao chão. Jesus se aproxima com calma, ajoelha junto dela, olha em seus olhos e diz: levanta, Maria. Você não é minha serva, você não é minha escrava, você é minha irmã. O muito que você amou, o muito que você trabalhou, perdoou todos os seus pecados. Vem comigo, Maria. Uma estrada de luz, uma estrada de sol, um jardim infinito de amor te espera para que continues trabalhando, exercitando e construindo esse amor
essa capacidade de amar, essa força do Evangelho vivo, cheio de esperança no coração de todos aqueles que necessitam tanto ter a certeza de que é possível vencer, mudar, transformar-se e ser feliz. Existe uma especulação no meio espírita que nós não afirmamos ser verdadeira, porque não existe nenhuma divulgação concreta de que seja verdadeira. Isso começou após o desencarne de Madre Teresa de Calcutá. Muitos passaram a dizer que ela era a reencarnação de Maria de Magdala. Mais uma vez, nós vamos afirmar, isso é uma especulação. No entanto, Teresa de Calcutá tem um poema, uma prece, que ela fez e que retrata os passos de Maria de Magdala nesse mundo e o que ela nos ensinou de verdade sobre o verdadeiro evangelho e sobre o verdadeiro amor. Teresa de Calcutá estava internada com uma pneumonia extensa, grave, e ela não parava de trabalhar. A todo instante ela arrastava o soro, a bala de oxigênio, atendendo a aflitos, consolando a necessitados, visitando outros doentes. O médico falou: Madre, a senhora tem que parar, porque a senhora vai morrer e o Vaticano vai me perseguir, porque eu não consigo reter a senhora ao leito. A senhora está doente. Ela disse: não, o meu corpo está doente, mas o meu espírito está tão unido à vontade do Cristo que não posso descansar enquanto ainda gemem e choram. Neste hospital, seres que precisam conhecer a mensagem de Jesus para que a dor não cause tanto sofrimento. E ele pergunta para ela: Madre, quem é esse Jesus que te faz fazer tudo isso? Ela então senta com seu olhar bondoso, segura nas mãos do médico, olha com profundidade e diz: Jesus é o caminho para ser percorrido. Jesus é o amor para ser amado. Jesus é o não quisto para que ofereça a ele toda a paz, todo o querer e toda a ternura. Jesus é o paralítico para que eu transporte em meus braços. Jesus é o cego para que eu guie com segurança nas estradas da vida. Jesus é o surdo para que eu escute por ele. Jesus é o idoso para que eu lhe ofereça a minha companhia, para que eu escute as suas histórias. Jesus é o não amado, para que eu ame com profundidade e para que ele tenha a certeza do amor que não se destrói, do amor que não se consome, do amor que não julga, do amor que renuncia, do amor que quer e deseja estar junto integralmente. Jesus é o abandonado, para que eu dê a ele uma família, para que eu seja a sua família. Jesus é aquele que transporta a hanseníase em seu corpo, para que eu limpe as suas feridas, para que eu trate a sua dor, para que eu não o rejeite. Jesus é a mulher ou o homem que se desequilibraram nos caminhos da sua sexualidade, para que eu não condene e não aponte, mas ofereça a minha amizade e o meu amor e a minha companhia em tudo aquilo que eles precisarem. Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a minha libertação, Jesus é a minha paz, Jesus é a minha história, Jesus é quem me trouxe até os necessitados, para que a minha alma doente encontrasse a verdadeira cura através do amor e da caridade. Isso representa a história de Maria de Magdala. Muito amou, muito trabalhou, muito se elevou, muito exemplificou a força transformadora do evangelho que Jesus nos ensinou. Muita gratidão pela paciência, pela troca de vibrações positivas e amorosas. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, e que Maria de Magdala, em seu imenso amor, possa nos ensinar a realizarmos essa trajetória interior de mudança, repletos de paz, de esperança e de imensas vitórias.